O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queria que iniciássemos esta homilia cantando o refrão do Salmo, que nós rezamos agora há pouco: buscai constantemente a face do Senhor, para que nós entendamos a qual chamado o Senhor nesta manhã, nesta Santa Missa, desperta ao nosso coração. Buscai constantemente a face do Senhor. Buscai constantemente a face do Senhor. A primeira leitura que hoje nós ouvimos da profecia de Oséias faz menção à realidade do povo escolhido de Deus, do povo de Israel, como um povo de coração dividido. É o que diz a leitura primeira que nós ouvimos. Com o coração dividido, deve agora receber o castigo. O Senhor mesmo derrubará seus altares, destruirá os seus simulacros. Um povo de um coração dividido. E o que divide o nosso coração, nós cristãos, é quando nós nos distanciamos de Deus, quando o nosso coração se sente atraído por tantas outras situações que não condiz com aquilo que é a proposta, o projeto de Deus para a vida nossa, para a vida do ser humano. A primeira leitura diz que Israel era como uma vinha frondosa. Israel era exuberante, dava frutos para seu consumo, crescia à medida de sua produção, mas à medida que o seu povo crescia, à medida que Israel se desenvolvia, o seu coração começou a ficar dividido. Não era mais um coração temente ao Senhor, porque no seu progresso, no seu crescimento, nas suas habilidades, Israel se achou autossuficiente e em um determinado momento de suas vidas, o povo de Israel achou que não precisava mais do Senhor. Coração de um povo que outrora pertencia a Deus, um povo que Deus havia escolhido, um povo que Deus estava cuidando, agora é um povo rebelde, infiel ao Senhor. E o profeta Oséias vai lembrar ao povo quem é o seu Deus, que não se deixe ser levado e contaminado pelos ídolos que estão sendo levantados dentro de Israel. Que o coração daquele povo, por causa da divisão que há internamente, não venha a se distanciar de Deus. E o profeta usa a imagem da traição. Oséias era profeta no reino do norte. Aqui, certa vez eu já falei sobre a divisão do povo de Israel. Salomão, quando ele morre, o seu filho Roboão vai suceder o trono, mas Salomão, ele tinha um modo de governar o reino de Israel
que o povo não se agradava por causa da corrupção, dos escândalos, da infidelidade que ele também cometeu diante de Deus. E quando ele morre, o filho vai assumir o trono, o povo tem medo. E o povo de Israel se divide, ficando 2 tribos, com o filho de Salomão, que era Roboão, e as outras 10 tribos com Jeroboão, que o povo o constituiu como seu rei. E o profeta Oséias foi profeta no reino do norte, no reino de Jeroboão, onde estavam as 10 tribos de Israel. E Oséias casou-se com uma mulher que o traiu. Oséias escolheu uma mulher, cuidou da sua esposa com todo carinho, com amor conjugal, e a esposa veio a trair Oséias. A esposa cometeu a infidelidade no matrimônio. E Deus se volta para Oséias e diz: Oséias, é deste modo que eu me sinto em relação ao povo de Israel. Me sinto traído. Eu que tanto cuidei do meu povo, eu que tenho sustentado, eu que tenho garantido a prosperidade desse povo, e ele voltou as costas para mim. Assim como tu te sentes traído pela tua esposa, eu me sinto traído pelo povo de Israel, por quem tanto eu amei. E Deus dirige Oséias, aquele povo, para anunciar uma mensagem de conversão, para que o povo volte para o Senhor. É a palavra no finalzinho da primeira leitura de hoje. Oséias diz: é tempo de procurar o Senhor, até que Ele venha e derrame a justiça em vós. É tempo de procurar o Senhor. É tempo de abandonar o pecado, a idolatria que o profeta tinha aqui mencionado na leitura de hoje. É tempo de abandonar um coração dividido que fez com que o povo vivesse a infidelidade a Deus. Nós agora, voltando o nosso olhar para o Evangelho, Jesus, Ele chama os seus discípulos, os seus 12 apóstolos, e os envia em missão. E este Evangelho de hoje está em total conformidade com esta primeira leitura. O coração do apóstolo, o coração daquele que foi chamado, o coração daquele que foi atraído por Deus, não pode ser um coração dividido. Tem que ser um coração que está disponível. Tem que ser um coração que tem docilidade para ouvir a palavra de Deus e para cumprir em sua vida. Interessante que Jesus chama os 12 discípulos e Jesus começa a orientar. É Jesus quem dá as coordenadas para a vida daqueles homens. Jesus chama e diz a palavra do Evangelho de Mateus, que deu a eles o poder para expulsarem os espíritos maus, para curar todo tipo de doença e enfermidade. E depois o evangelista Mateus vai dizer: Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. O apóstolo, o chamado por Deus, o escolhido, ele faz a vontade daquele que é o seu Senhor. Aquele que é chamado por Deus não pode viver indiferente à sua palavra. E é isto que está claro no Evangelho. O Senhor chamou, o Senhor escolheu, o Senhor reuniu os 12 apóstolos, mas foi Ele que deu a direção para a vida daqueles homens. E eles se deixaram ser agora conduzidos pela palavra de Deus. Não foi eles que decidiram aonde iriam e o que iriam fazer. Foi Jesus que propôs a eles. Foi Jesus que orientou. Foi Jesus que deu uma palavra para conduzir a vida daqueles homens. Eles apenas levaram adiante aquilo que Jesus tinha orientado aos seus corações. Então, nós, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, nestes tempos, nós precisamos, como os apóstolos nesse evangelho, ouvir a sua palavra, deixarmos ser guiados, conduzidos por Ele, para que o nosso coração não seja dividido pelas coisas, entre Deus e as coisas deste mundo, as vaidades deste mundo, as seduções deste mundo. E para isso, volta a palavra do salmista: buscai constantemente a face do Senhor. O que nos livra de um coração dividido, de um coração infiel,
de um coração adúltero diante de Deus é buscar constantemente a sua face. Na oração, buscamos a face de Deus na oração. Uma oração pessoal, uma oração diária, uma oração perseverante, uma oração que não desiste de ter intimidade com o Senhor, buscar constantemente a face do Senhor, como o salmista nos ensina nesta liturgia da palavra, é o que faz com que nós guardemos os ensinamentos de Jesus como os apóstolos guardaram. É o que faz com que nós não vivamos a infidelidade como Israel viveu e ouvimos na primeira leitura de hoje. É buscar constantemente a face do Senhor. Como eu dizia, na vida de oração, nos sacramentos da igreja, a confissão, purificar dos nossos pecados, pedir o perdão a Deus, a renovação espiritual, nos demais sacramentos da igreja. É assim que nós vamos buscando constantemente a face de Deus. Deus, como havia dito a Oséias, e o envia para comunicar ao povo de Israel o seu grande amor por eles, Jesus também, assim como ouvimos essa palavra, continua a cuidar de nós e a revelar o seu amor por nós através da igreja. Sejamos fiéis aos ensinamentos do Senhor por meio da igreja. Busquemos constantemente a face de Deus. Sejamos homens e mulheres, discípulos, discípulas, que ouvem a palavra de Jesus, que vivem a palavra de Jesus, que não permite que o seu coração seja dividido. No evangelho de hoje, para concluir, onde Jesus menciona aqui os 12 apóstolos, um deles é mencionado como traidor. Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Um homem de coração dividido entre o seguimento de Jesus e a sua perversidade humana. A Sagrada Escritura diz que Judas era um ladrão. E cita isso por 2 vezes. Primeiro, quando uma mulher vai ungir os pés de Jesus, derrama lá um perfume preciosíssimo e muito caro, e Judas vai dizer assim: que desperdício! Era melhor ter tomado este perfume e ter vendido e ter dado dinheiro aos pobres, para alimentar os pobres. E o evangelista vai dizer, Judas disse isso não porque pensava nos pobres, mas porque era ladrão. Ele queria vender aquele perfume, perfume precioso, caríssimo, raro. Não era para ajudar os pobres, como ele havia dito. É para ficar com o dinheiro, roubar o dinheiro. É uma das passagens. E outra passagem bíblica diz que Judas cuidava da coleta que eram feitas, das ajudas que eram dadas a Jesus no seu ministério. Judas era quem cuidava, porque era ladrão. Ele tomou a frente, certamente ele propôs a Jesus para ser ali o tesoureiro, o econômico do grupo dos apóstolos, porque ele tendo acesso ao dinheiro, ele roubava também. É assim que a Sagrada Escritura menciona Judas, e a palavra do evangelho de hoje o declara como traidor. Mas seguia Jesus, era do grupo dos 12 apóstolos, mas um coração dividido, um coração que não conseguiu ser fiel, um coração que não buscou constantemente a face do Senhor. Então essa é a contradição humana. Nós precisamos pedir a Deus a graça de buscar o Senhor, como o profeta Oséias disse na primeira leitura, é tempo de procurar o Senhor, buscar constantemente a sua face, como ouvimos neste salmo, e ser fiel à palavra que Jesus dirige ao nosso coração, como ouvimos também neste evangelho, para que o nosso coração não fique dividido e que não venhamos atrair Jesus. Peçamos a Deus essa graça da fidelidade, na oração, na perseverança, aos sacramentos, aos mandamentos de Deus, para que possamos ser fiéis a Ele, hoje e para sempre. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.